bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Após a morte de Judas o Iscariote, Pedro ele achou necessário escolher um outro apóstolo. Vamos ver sobre esse assunto logo após a vinheta. Sabe quem foi o escolhido para substituir Judas Iscariotes e como foi essa escolha? Vamos ver o nosso tema de hoje. Matias, uma escolha dos apóstolos. Nosso texto base está em Atos capítulo 1, verso 26. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Matias, ele significa oferta de Deus, presente de Deus. E nós vamos ver como Jesus escolheu os discípulos após Jesus passar a noite orando. Ele escolheu 12 discípulos e chamou-os de apóstolos. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Então nós vemos que Jesus passou a noite orando para poder fazer a escolha entre os seus discípulos. Vamos ver o nome desses discípulos? Foram 12, né? Marcos capítulo 3, verso 14 a 19. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem autoridade de expulsar os demônios, designou, pois, os 12, a saber, olha o nome deles: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, que é Natanael, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Jesus, ele fala para os discípulos, quando ele os escolheu, que eles teriam recompensa. Mateus 19, 28. Olha que tremendo. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguisses, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que tremendo, olha a responsabilidade. Apocalipse 21 e 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, está falando da Jerusalém Celestial, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que tremendo, mas o que eu preciso entender que Jesus, ele conhecia todas as coisas. Jesus, ele conhecia o coração de cada um, e Jesus falou que entre esses 12 tinha um. Este um não era alguém bom, este um era inimigo do próprio Jesus. João capítulo 6, versos 70 e 71. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Então a gente vê que quando Jesus fala, e este é um diabo, Jesus está falando que este é um inimigo do próprio Jesus. E foi justamente Judas que traiu Jesus. Mateus 26, 14 e 15. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs. Olha só, Judas foi ao encontro, Judas foi até eles. E ele pergunta: o que me dareis caso eu vou-lo entregue? E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata.
Olha só como nós vemos. Mas o Senhor conhecia, o Senhor sabia de todas as coisas, o Senhor sabia o que iria acontecer com ele. Mateus 26, 48 e 49. Mas o traidor havia combinado um sinal entre eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre. E lhe deu um beijo. E aí a gente vê, continuando, que aí Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado. E Judas, o Iscariote, ele perdeu o apostolado. Mateus 26 e 24 fala assim: em verdade, o Filho do Homem vai como a cerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E nós vemos na Bíblia que após Judas ver que Jesus foi condenado, Judas, ele mesmo se matou. Jesus morreu crucificado. Mas Jesus ascendeu ao céu, ele ressuscitou. E após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos acharam necessário que um outro substituísse Judas. Eles foram ao cenáculo e lá eles oraram. Atos 1 e 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Após a ascensão de Jesus ao céu, eles foram ao cenáculo e lá eles ficaram orando, eles buscaram ao Senhor, eles ficaram, e aí, o que nós vamos fazer? E Pedro, ele se levantou nesta reunião e ele começou a falar para aqueles que estavam com ele sobre Salmos, e ele explicou justamente o que a Bíblia já falava sobre Judas. Vamos ver Atos 1 e 20. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Vamos ver? No Salmo 69, verso 25, está justamente essa primeira parte do versículo: que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas. Porque Judas, o que ele fez? Ele se matou. E já no Salmo 109, verso 8, é a outra parte que Pedro falou. Vamos ver? Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Dá para a gente entender como a Bíblia ela é coerente? E Pedro, ele fala nesse discurso sobre a necessidade de um outro ser levantado como apóstolo, de um outro ser levantado para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Atos 1 e 20, a parte B do versículo. E ainda que outro ocupe o seu lugar. Pedro, ele fala justamente que chegou o momento, já deveriam estar fazendo isso. E ele fala qual seria a condição para que este novo apóstolo fosse escolhido. Atos 1, 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Pedro, ele faz justamente o critério para que se levantasse um novo apóstolo. E é interessante que a gente vê que quem fez o critério foi Pedro. E nesse critério, dois homens se encaixaram, que foi justamente dois que acompanharam Jesus desde o começo. E muitos falam que eram dois dentre aqueles 70 que tinham sido enviados por Jesus. E esses dois, eles participaram de tudo, eles se encaixavam no critério que Pedro levantou. Atos 1 e 23. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E aí eles foram fazer um método. Eles desenvolveram um método para escolher qual desses dois seria o 12º apóstolo. Primeiro, oração. Você lembra que Jesus, ele orou a noite inteira para aí ele escolher os discípulos? Então a primeira coisa que eles fizeram foi a oração. Atos
Atos 1, 24 e 25. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então é interessante a gente entender. Ele usou justamente o caminho que Jesus fez. Ele foi pela oração. Lembra que ele fala, tu, Senhor, é conhecedor dos corações. Realmente é Deus que conhece os corações. É o Senhor que conhece os corações. Vamos ver, por exemplo, quando Jesus fala em João 2,25. E não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele, o nosso Jesus, bem conhecia o que havia na natureza humana. Então aí Pedro está trazendo isso, pois tu és conhecedor, porque ele sabia que Jesus conhecia os corações. Segundo critério, eles lançaram sorte para ver quem era o escolhido. Era um procedimento até comum no Antigo Testamento, para saber qual era a vontade de Deus. Vamos ver Atos 1 e 26. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. E aí a gente vê que os 11 apóstolos receberam Matias como se fosse o 12º. O 12º discípulo no lugar de Judas. Essa questão de lançar sorte que eu comentei era um método usado no Antigo Testamento, mas eles faziam isso no Antigo Testamento. Por isso que foi muito e é até hoje muito questionado entre os estudiosos da palavra de Deus, entre os próprios historiadores, entre os teólogos, pois os discípulos, eles não tiveram essa orientação direta do Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus esteve com eles antes de Jesus ascender ao céu. Vamos ver essa questão de lançar sorte no Antigo Testamento, quando Arão lançou sorte, Levítico 16 e 8. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então tinha 2 bodes, um seria que eles iam consagrar ao Senhor, iria fazer o sacrifício ao Senhor, e o outro seria o bode expiatório, aquele que iria ser mandado para o deserto, levando o pecado do povo. Outra pessoa que lançou sorte, o próprio rei Saul. Certa vez o rei Saul, ele tinha proibido os soldados de comerem na guerra, porque ele queria vencer e matar todos aqueles, pegar todo o despojo dos filisteus. Jonatas, ele não estava presente quando Saul falou que aquele que comisse qualquer coisa naquele dia iria ser amaldiçoado. E como Jonatas não estava presente naquele momento, Jonatas comeu mel. O rei, não sabendo, ele consultou o Senhor e o Senhor não respondeu. Como o Senhor não respondeu, ele achou que havia pecado contra Deus. E aí ele fez um sorteio para ver quem que havia pecado. Ele tirou sorte, ele lançou sorte. Porque juramento era algo muito sério, era muito considerado quando era feito um juramento. 1 Samuel 14, 41 e 42. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte e o povo saiu livre. Então disse Saul, lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Então a gente vê que era um procedimento. Mas também vamos só mais um. Josué. Josué no capítulo 18, verso 10. Mostrando que eles lançavam sorte para distribuir as terras, né, a herança do Senhor. Josué 18:10. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. Aí eu peguei e parei um pouco para pensar, mas e no Novo Testamento? Porque nós estamos vendo um costume no Antigo Testamento, mas e no Novo? Eu não via nada no Novo Testamento. A única coisa que eu me lembrei no Novo Testamento foi quando os soldados lançaram sorte para ficar com a túnica de Jesus. Eu não achei outro, mas aí a gente vê que não era algo orientado por Deus. Mas vamos ver essa parte dos soldados. João 19, 24. Disseram, pois, uns aos outros,
Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Então, nós vimos que a atitude dos discípulos para escolher um novo apóstolo foi justamente orar e lançaram sorte. Após essa escolha que Matias foi o escolhido, a Bíblia fala que não foi mais usado esse método de lançar sorte para escolher alguém ou alguma coisa. Vamos ver um exemplo? Quando precisaram escolher dentre os irmãos diáconos para servirem. Atos 6, 3 e 5. Olha qual foi a atitude. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então nós vemos que na escolha dos diáconos não foi lançado sorte. E quando eles separaram Paulo e Barnabé como missionários, vamos ver como que foi? Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para que a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós vemos que esse costume de lançar sorte foi muito usado no Antigo Testamento. Mas na igreja, aí já após o derramamento do Espírito Santo, não teve mais essa atitude. Já Paulo, em 1 Coríntios, ele fala que Jesus apareceu aos 12 após a ressurreição. E muitos já dizem que entre esses 12, como Judas já havia se matado, estava Matias. 1 Coríntios 15, 4 e 5. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Mas Paulo, em Gálatas, ele defende o apostolado dele. Gálatas 1 e 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então nós vemos que Paulo ele defende que ele recebeu o apostolado diretamente do Senhor Jesus. Paulo, em 2 Coríntios, ele defende também o apostolado dele, 2 Coríntios 11, 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Já em 2 Coríntios 12, 12, Paulo fala assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. O que eu acho bonito é que nessa defesa de Paulo em relação ao seu apostolado, ele fala: olha, eu não fui inferior a nenhum dos mais excelentes apóstolos, e justamente o meu apostolado ele é confirmado pelo Senhor Jesus com toda a paciência, ele é confirmado por sinais, prodígios e maravilhas. Vamos começar a concluir. Matias, depois que ele foi escolhido como o 12º, ele não foi mais citado nas Escrituras. Segundo os historiadores, ele foi pregar na Judéia e lá ele foi morto. E ainda outros historiadores falam que ele foi pregar em outro lugar. Ele, mesmo convivendo com o Senhor, mesmo ele sendo escolhido pelos apóstolos, ele foi muito usado no reino de Deus. E é uma questão que ainda fica aberta entre muitos estudiosos da palavra de Deus. Quem seria realmente esse 12º apóstolo? Que nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir quando nós estivermos com o nosso Senhor. Matias ou Paulo? Muitos estudiosos, como eu já comentei, defendem que foi Paulo, porque Paulo foi grandiosamente usado por Deus. Enquanto a Bíblia não menciona nada sobre Matias, e a escolha foi feita antes da descida do Espírito Santo. Agora tem uma coisa, no próximo estudo, nós vamos ver sobre o apostolado de Paulo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.